Estados Unidos bombardeia um barco no Pacífico. Essa foi a primeira vez que o país fez ataque perto da costa sul-americana. Estão chegando mais entendi. perto. É, porque é matéria de... pelo menos o infográfico é de hoje ali, né? É. Foi de hoje, né? É de hoje, né? Então, o negócio tá estranho ali, cara. Isso tudo faz parte, né? Pode não parecer, mas isso tudo faz parte de uma agenda. Existe uma agenda, né, que preconiza isso. E é claro que essas agendas, elas já são construídas há muito tempo. E o grande reset nada mais é do que a conclusão desses objetivos de você criar uma ordem internacional nova. Agenda é isso. A gente fala na palavra agenda, mas é no sentido de ter uma série de objetivos e o que se faz, e um prazo e o que se faz para chegar, exatamente. Então, assim, na verdade, quando você pensa em iluminismo, o iluminismo já é uma agenda de mudança de uma ordem mundial. Por quê? Porque o iluminismo, ele queria A gente vinha da Idade Média. Exato, você estava ali no cenário medieval em que a nobreza e o clero, né, a igreja e os nobres, eles dominavam tudo. Pois é. E a gente está falando... Ditavam as regras. Ditavam as regras e tinha um sistema feudal, né? E o sistema feudal, ele era um sistema, era uma sociedade estamental, sociedade de estamento, que é uma sociedade que guarda certa semelhança com a sociedade indiana, que é de casta, né? Pois é. Que você não tem uma mobilidade entre os níveis. Era quase impossível, né? Não tem mobilidade social. Você não sobe de jeito nenhum. Não tem escada para você ascender socialmente. Se nasceu vassalo, vai morrer vassalo. Já era. Nasceu nobre, vai morrer nobre. Exato. Aí você tinha um suzerano e o vassalo, né? O suzerano era o soberano, né? E ele era dono de todas as terras e ele emprestava essa terra para o vassalo. Então o vassalo não tinha nada, mas podia trabalhar a terra e ficar com uma pequeníssima parte, né? E nessa ideia de você... A contrapartida seria proteção, porque era uma época perigosa, guerras, assaltos e tudo mais. Com certeza. Você tinha... Até hoje, né? Você vê na Europa aquelas cidades muradas e tal, né? Que era o padrão. Aí o vassalo tinha o direito Não tinha nem direito a alguma coisa de tratamento médico, nada. Não tinha nada. Na verdade, até a questão jurídica também era muito complicada, né? Porque não tinha um conceito de direito natural. Se ele quiser te tirar do local, ele fala, sai aqui pronto. Já era. E ainda tinha aquela ideia, né? Que vem do Império Romano, que é o seguinte. Quando você tem uma briga jurídica de uma pessoa pobre com um rico, os juízes partiam no princípio que o pobre tinha incentivo para mentir. Então, era assim? É porque ele estava querendo ganhar alguma coisa. Então, o cara já... Esse era o nível, né? E é claro que muitos não vão reconhecer, mas a ideia do direito natural é uma conquista que vem do cristianismo, que parte do princípio que todo mundo foi criado por Deus, né? Todo mundo igual. E não precisa nascer numa certa classe para ter direito. Todo mundo que nasce independente da classe já teria esses direitos, porque todos são filhos de Deus. Até a ideia da Declaração Universal de Direitos Humanos vem do cristianismo também, né? Então, só para... O iluminismo, o que faz com esse cenário? O iluminismo, ele chega ali no momento que é uma revolução burguesa. Em que sentido? Você tinha a nobreza e o clero. E, na verdade, eles se misturavam até no poder, né? Porque na Europa você tinha príncipes bispos, né? O título do cara era príncipe bispo. Ele era príncipe e era bispo ao mesmo tempo, né? Então essas duas classes dominavam tudo. Só que aí, quando o comércio na Europa começa a florescer novamente, né? O caminho das Índias, as novas rotas comerciais, né? Os barcos voltavam ali das Índias e paravam em Gênova e Veneza. Então Gênova e Veneza começam a progredir muito. E aí havia uma rota por terra, né, que distribuía esses produtos ali até a região de Flandres, né, a região hoje da Bélgica, né, Holanda e Luxemburgo. Então ali começaram a surgir ligas de comércio, como a Liga Hanseática, né, a Hansa Teutônica, e às vezes eles faziam esse contorno, não cruzando o continente, mas pelo mar, e paravam num porto específico que depois a cidade ganhou esse nome de Porto, né? Então, Porto em Portugal, né? Vem daí. Era também um dos pit stops dessas mercadorias. Então, começa a surgir uma nova classe que tem muito dinheiro, mas não tem prestígio na sociedade, que é a classe burguesa, né? Então, os burgueses, nesse intuito de conquistar o prestígio, eles começam a fomentar novas filosofias. Filosofias, por exemplo, de que já está na época de acabar com essa dominação do clero e da nobreza, então eles começam a falar sobre a superação do antigo regime. O que é o antigo regime? Era a ordem mundial da época. Era o regime das monarquias europeias, as monarquias que dominavam tudo. Então eles começaram a desenvolver filosofias
e até projetos políticos também, projetos revolucionários, para derrubar esse antigo regime. Então eles começaram a criar a ideia de que essa ideia da teoria do direito divino, né, de que o cara é rei porque Deus o escolheu para ser rei, eles começam a revisar isso, e é claro que como a figura de Deus era muito importante ali para a sustentação desse poder medieval, é claro que começam a surgir filosofias mais céticas e ateístas. Porque se você tira Deus de cena, você mata Deus, né? Como Nietzsche fala no Zaratustra, né? Deus está morto. Deus morreu, né? Ele diz isso em que sentido? Na verdade, no livro, né? Assim falou Zaratustra, do Friedrich Nietzsche, o camponês está lá orando e tal, e o cara fala, o Zaratustra fala, você não sabia que Deus morreu, não? Pô, não sabia não. Ninguém me chamou pro velório e tal. Então, tem um livro muito interessante, cara, já que a gente entrou nesse assunto, e tem tudo a ver com o Grande Reset, porque o Grande Reset é a conclusão desses movimentos. Sim. O nome do livro é só Foucault. Tem o Michel Foucault, o filósofo. Sim. O nome do livro é só Foucault. A edição que eu tenho é um cara esquiando, assim, aquela prova de esqui que o cara dá um salto e voa. E fica ali com o esqui bem horizontal, assim, né? Então é essa. Sim. Só está escrito Foucault. E quem escreveu foi o Deleuze, o Gilles Deleuze. Nesse livro, no final, tem um capítulo chamado Sobre a Morte do Homem e o Super-Homem. E aí, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que toda a visão de mundo medieval era construída a partir da ideia de Deus. Então, você tem Deus, os anjos e o homem. Então, o homem é menor que Deus e é um pouco menor que os anjos. Se você tira essa ideia de Deus de cena, todo esse mundo entra em colapso. Então, o que acontece? Ah lá, é exatamente esse. Editora Brasiliense. Sensacional, cara, esse livro. Isso aí é pepita de ouro. É um pouco complicado, né? Filosofia, né? Exige alguns pré-requisitos, mas é interessantíssimo o livro. O meu tá todo rabiscado, cheio de anotação. Olha que ideia interessante que o Gilles Deleuze desenvolve, né? Comparando Foucault com Nietzsche. Ele diz o seguinte, se você mata a ideia de Deus, porque matar Deus é meio difícil, né? Até por definição, né? Exato. Inclusive os caras falam assim, Daniel, não sei como é que você é um cara esclarecido, tem doutorado, professor universitário, acredita nesse negócio de Adão e Eva, de o homem veio do barro e tal. Cobra falante. Pô, eu já escutei essa também. Que bobagem isso, cara, acreditar que Deus existe. Eu te acho um cara tão inteligente, como você acredita nessas fábulas, né? Aí eu falo, você também, pô, o cara super inteligente e preconceituoso, né? Quer dizer que cristão é burro, né? Mas tudo bem. Aí eu falo assim, ele fala, cara, como é que você pode acreditar num negócio assim que é eterno, pô, não surgiu do nada, não pode ser criado, não morre. Eu falei, cara, você acredita na ciência, não acredita? Pô, claro. Cara, a primeira lei da termodinâmica vai partir do princípio que a energia nunca foi criada, nem pode ser destruída, ela é eterna, pô. Então... Mesma coisa, você crê nisso que você tá me Ou que o universo é infinito e que ele, além do universo não existe nada, e quando ele se expande, ele mesmo cria o universo. Exato. Ele não se expande para algum lugar, ele não existe para algum lugar. Quando ele se expande, ele tá criando o próprio universo. Então. É porque a base da realidade, a gente vai até além do universo. A realidade, ela tá dentro do espaço e do tempo. O tempo é infinito. Você consegue imaginar alguma coisa acontecendo ou existindo fora do espaço, tem que ter o espaço, cara. O espaço é infinito e o tempo é... Então são os pré-requisitos, né? Que às vezes na filosofia você vai nisso. Nesse livro, cara, o Deleuze, ele fala o seguinte, cara, quando Nietzsche chega com essa ideia de que Deus morreu, e depois vem um filósofo que é o Feuerbach, né? Que ele foi o primeiro filósofo ateu mesmo, falando Deus não existe, isso é mentira, é pra dominar os outros. Inclusive, Karl Marx ele escreveu 10 teses sobre Feuerbach, né? Tem as teses sobre Feuerbach que são interessantes até para um cristão estudar, para você ver o outro lado, para saber defender a sua fé, né? Que é o meu caso. Nesse livro ele fala, cara, quando toda a sociedade depende de Deus, porque o homem é feito à imagem e semelhança de Deus, então, se você tira Deus, a sociedade entra em colapso. E aí ele fala, cara, quando a sociedade entra em colapso, não existe mais a limitação da moralidade cristã. Então o homem não é mais um ser que foi criado por Deus um pouco menor do que os anjos. O homem vira, segundo Nietzsche próprio fala, como uma ponte para algo além. Uma ponte para um devir, uma ponte para algo novo. Então não há limite para o que o homem quiser fazer. Já vai um pouco até, se você conhece um pouco de ocultismo, vai na linha quase do Crowley, né?
faça o que você quiser essa lei, né? Tudo tá dentro da lei. Não tem regra. A música né? do Raul Seixas, né?